Como entender as mudanças psicológicas na terceira idade? Você já parou para pensar que envelhecer é algo que faz parte da vida? Assim como nascer, crescer, aprender. Envelhecer também é um processo natural e contínuo. Com o passar do tempo, nosso corpo muda, e isso é visível. Mas o que muita gente esquece é que nossa mente e nossas emoções também podem mudar. E tudo bem. Isso não significa que estamos ficando fracos ou menos capazes. Significa apenas que estamos vivendo uma nova fase, e cheia de aprendizados, desafios e possibilidades. Essas transformações que acontecem na nossa forma de pensar, de sentir e de ver o mundo são, em grande parte, normais. E o mais importante, elas variam muito de pessoa para pessoa. Cada história de vida é única, e o envelhecimento também é. Assim como nosso corpo muda com o tempo, nossa mente e nossas emoções também podem passar por algumas transformações. Então, que tal a gente conversar um pouco mais sobre isso? Mudanças no humor e sentir diferente também é normal. Com o passar dos anos, é comum que a gente note algumas mudanças no nosso jeito de sentir e de reagir às coisas. Algumas pessoas, por exemplo, se tornam mais introspectivas e gostam de ficar mais quietinhas, pensando na vida. Outras ficam mais sensíveis, ou até mais nostálgicas, lembrando com carinho de momentos do passado. E tem também quem desenvolva um senso de humor ainda mais afiado, aprendendo a rir das pequenas coisas do dia a dia. Essas variações no humor fazem parte da jornada de envelhecer. Afinal, a vida continua acontecendo, com seus altos e baixos. Às vezes, surgem tristezas, especialmente diante de perdas ou desafios. Mas é muito importante dizer uma coisa: a depressão não faz parte do envelhecimento natural. Se uma pessoa idosa começa a se sentir profundamente triste por muito tempo, perde o interesse por coisas que antes gostava, ou se isola demais, isso não deve ser encarado como normal da idade. Esses sinais precisam de atenção e cuidado, e procurar ajuda profissional pode fazer toda a diferença. Manter contato com amigos, participar de conversas, se envolver com hobbies ou atividades que tragam prazer, tudo isso ajuda, e muito, a manter o bom humor e o bem-estar emocional. O mais importante é lembrar: todo mundo merece envelhecer com leveza, alegria e dignidade. E cuidar da saúde emocional faz parte disso. Memória e atenção, o que muda com o tempo? Com o envelhecimento, também é comum que algumas mudanças aconteçam na nossa forma de pensar, lembrar e prestar atenção nas coisas. Nada de assustador, e muitas dessas mudanças são leves e fazem parte do processo natural da vida. Por exemplo, às vezes a gente esquece onde colocou os óculos, demora um pouquinho mais para lembrar o nome de alguém ou precisa reler uma mensagem para entender direitinho. Isso acontece porque nossa mente vai ficando um pouco mais lenta para acessar certas informações, como se a memória fosse um arquivo que demora um pouquinho mais para abrir. Mas o conteúdo está lá. Outra coisa que pode acontecer é a dificuldade em fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Coisas que antes a gente fazia com facilidade, como cozinhar e conversar, ou ouvir música e ler, e agora exigem um pouco mais de foco e calma. E tudo bem. Agora, é importante diferenciar essas mudanças leves e naturais de algo mais sério. Se a pessoa começa a esquecer coisas importantes com frequência, tem dificuldade para reconhecer lugares ou pessoas, ou se perde no meio de frases e conversas com frequência, é bom procurar um profissional. Isso pode ser sinal de um problema que merece atenção, como o Alzheimer. Mas aqui vai uma boa notícia: o nosso cérebro adora ser estimulado. Ler, fazer palavras cruzadas, aprender algo novo, mexer no celular, jogar com os netos, tudo isso ajuda a manter a mente ativa e saudável. Envelhecer com saúde também é cuidar do nosso pensamento, da nossa memória e da nossa atenção. E nunca é tarde para começar. Aliás, independentemente de sua idade, você tem feito coisas para estimular sua mente? Comente abaixo. Personalidade: continuamos sendo quem somos. Você sabia que a nossa personalidade, aquele jeitinho único de ser, costuma se manter relativamente estável ao longo da vida? Mas é verdade que, com o tempo, algumas nuances podem aparecer, principalmente por causa das experiências que vivemos,
da nossa saúde e das pessoas com quem convivemos. Por exemplo, algumas pessoas ficam mais caladas, mais reflexivas, e gostam de pensar na vida, no que já viveram. Outras, ao contrário, se sentem mais livres, e começam a falar mais abertamente o que pensam, sem medo de julgamentos. E tem também quem passe a buscar mais sentido nas coisas, queira deixar um legado, transmitir o que aprendeu ao longo da vida. Tudo isso é natural. Essas mudanças fazem parte de um amadurecimento. Não seguem um padrão, nem acontecem com todo mundo do mesmo jeito. Cada pessoa vive o envelhecimento à sua maneira, e isso deve ser respeitado. O mais importante é lembrar que, seja mais quieto ou mais falante, mais sonhador ou mais pé no chão, cada idoso carrega uma história rica e cheia de valor. O respeito à individualidade é essencial. Porque envelhecer, no fim das contas, é continuar sendo quem se é, e com mais experiência, com mais bagagem, e, muitas vezes, com mais liberdade para ser autêntico. Como você está, ou como você se imagina que estará em seu envelhecimento? Comente abaixo. O lado positivo de envelhecer: sabedoria, liberdade e propósito. Como vimos até aqui, as mudanças que acontecem na terceira idade, e sejam elas no humor, na memória, ou na maneira de ver a vida, são muito pessoais. Cada pessoa envelhece de um jeito, com experiências, ritmos e sentimentos únicos. E isso é algo que precisa ser sempre lembrado: não existe uma receita para o envelhecimento. Algumas pessoas vão mudar mais, outras quase nada. Algumas se tornam mais calmas, outras mais ativas. E tudo isso está dentro do natural. O importante é respeitar a trajetória e o jeito de ser de cada um. E quer saber? Envelhecer também tem seu lado bonito e poderoso. É nesse momento da vida que muita gente descobre uma sabedoria tranquila, um autoconhecimento profundo e uma nova capacidade de valorizar o que realmente importa. Muitos aproveitam para retomar hobbies antigos, curtir a família, fazer novos amigos, ou até se dedicar a coisas que nunca tinham tentado antes, como aprender um instrumento, escrever memórias ou cuidar de um jardim. A terceira idade pode ser, sim, uma fase de liberdade, de descobertas e de muito valor. E quanto mais compreendermos isso, mais vamos contribuir para uma sociedade que respeita, acolhe e valoriza quem está envelhecendo. Vamos espalhar uma visão mais positiva e verdadeira sobre a velhice compartilhando este vídeo? Afinal, todo mundo está caminhando nessa direção. Que seja com mais humanidade.